Gente, ó, então como é que vai funcionar a jornada, né? Eu coloquei aqui os degraus que a gente vai subir em cada aula, certo? Como eu falei para vocês lá na live, a gente vai ver aquilo que é muito básico, tá? Aquilo que é muito básico, porque é o que a gente tem que priorizar nesse momento, porque não adianta a gente pegar um assunto um pouquinho mais avançado e acabar sentindo dificuldade por não ter visto o básico. E essa lógica dentro da matemática, ela acontece assim em qualquer área dentro da matemática. A gente sempre tem que começar daquilo que é fundamental, daquilo que é mais elementar possível para poder ir avançando. Tá? Então hoje, a primeira aula é mais para vocês entenderem como é que a gente vai trabalhar, como é que a gente vai, o método que a gente vai usar para estudar os assuntos de matemática, tá? E daí a partir da aula 2 a gente já começa a aplicar mesmo e aprender os conteúdos mesmo, né? Então eu trouxe aqui nessas 4 aulas aquilo que é mais básico para vocês. O conteúdo em si, né, é um conteúdo muito comum, assim, quando vocês vão começar um curso de matemática básica, muito provável vai começar por operações básicas. E aí tu vai ver procedimento atrás de procedimento, tá? E aí a minha proposta aqui é fazer um pouquinho diferente para vocês e vocês já vão entender. Então, ó, hoje a gente vai ver o fundamental para aprender matemática, tá? Amanhã a gente vai ver as 4 operações e os conjuntos numéricos. Mas, gente, eu não vou, isso eu quero que fique bem claro, eu não vou jogar para vocês só o procedimento, como que a gente soma, como que a gente divide. Não. A gente vai ter todo um raciocínio antes, tá? Para depois aprender os procedimentos. Na aula 3, a gente vai aprender a aritmética básica, múltiplos e divisores. E que se apaixone pela matemática. Não. O foco do minicurso é a gente acertar as questões da prova, tá? Só que eu quero mostrar para vocês o seguinte, que para a gente acertar as questões da prova, a gente tem que entender o raciocínio que tem por trás desses procedimentos que eles jogam para a gente na escola, entende? Na escola é procedimento atrás de procedimento, entende? E isso fica muito chato. O que a gente vai aprender aqui é raciocinar antes para depois aprender o procedimento, tá? Porque eu tenho certeza que para muita coisa é difícil a gente responder o porquê. Tá, a gente faz assim, mas por quê? Pensem aí em algum procedimento dentro da matemática, uma divisão, qualquer procedimento, tá? Não precisa ser básico. Existe um porquê daquilo ali. E na escola a gente não aprende esse porquê, a gente não aprende esse raciocínio que está por trás. Tá? Então a gente vai aprender que ao estudar para o Enem, para qualquer prova, para estudar matemática, a gente vai desenvolver isso aqui. A gente tem que começar por isso aqui, tá? Antes de ficar indo atrás de fórmula, de macete, de procedimento, tá? E querer aplicá-lo em tudo quanto é lugar. Antes tem que ter o raciocínio. Durante a aula, gente, eu mandei lá no grupo um planner para vocês fazerem anotação, tá? Como vai ser uma coisa um pouco mais teórica nesse começo, tenta estruturar isso, tá? Tenta estruturar isso aí nas anotações de vocês, para depois vocês ver se realmente estão conseguindo aplicar isso. Porque aprender matemática não é saber aplicar a fórmula de básica, é ter um raciocínio, é ser criativo, é conseguir imaginar as coisas, conseguir argumentar, questionar também, tá? Tipo assim, por que isso aqui funciona? Por que a fórmula de básica funciona? Aí sim, aí é outra história. Porque só aplicar por aplicar, o meu computador aplica, o computador de vocês aplica. E a gente não é um computador, né? Então, assim, anotem tudo e estruturem certinho aí no planner de vocês. Então, ó, a gente tem que primeiro desenvolver o raciocínio para depois aprender o procedimento, tá? Tá? Então, o que a gente vai aprender nessa aula? Que a matemática ela vai além desse uso mecânico. A gente vai aprender esse uso mecânico? Com certeza, a gente precisa dele para aplicar lá na prova. Outra coisa, existe uma ordem correta dos assuntos que a gente precisa estudar. De conteúdo mesmo, o que a gente vai aprender então? A gente vai falar um pouquinho do sistema de numeração decimal, dos fatos fundamentais, censo numérico, cálculo mental e estimativa. Eu tenho certeza que se alguém aqui tem plataforma assinada, se alguém aqui tem algum cursinho, não viu isso aqui. Eu tenho certeza absoluta. Né? Vocês concordam comigo? Vocês não viram isso aqui e eu tenho absoluta certeza, sim. O sistema de numeração decimal até vai, porque é mais objetivo, assim.